Olá, olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no Instagram do Instituto Internacional em Segurança Psicológica. Vem chegando, vem chegando. Su, olá, olá, oba. Pessoal que tá chegando, Má, bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui começando a live número 2 dessa série de 3 lives. Começou ontem, hoje é a segunda live, amanhã tem a última live do Janeiro Branco. Então, antes de eu começar aqui a falar, dá um alô para mim se vocês estão me escutando, se tá tudo ok com o som. Hoje eu tô na minha casa, tô num lugar diferente, então quero saber se está tudo certo, se a conexão tá boa. Dá um alô, estou escutando. Escreve para mim sim, não. Vamos lá. Ai, legal, Adriana, obrigada, viu, pelo feedback. Maravilha. Obrigada, Su. Vamos lá, então, bem-vindos e bem-vindas à segunda live dessa série que debate aí saúde mental além da norma. E hoje é a segunda live e a gente vai falar sobre trabalhar com medo cansa mais do que trabalhar muito. Então, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Ansara, eu sou a fundadora do Instituto Internacional em Segurança Psicológica. É, Tenho aí mais de 25 anos de experiência dentro de organizações, 20 e poucos anos trabalhando dentro de organizações, apoiando o desenvolvimento de times, de lideranças, trabalhando com cultura, com clima, com performance e com restauração, enfim, e tudo isso me fez viver aí momentos de glórias, momentos de muita realização, momentos em que eu realmente me orgulho demais de ter trabalhado e ter me desenvolvido, ter encontrado pessoas incríveis por onde eu passei, mas que também tive momentos de sofrimento, né, em que eu sofri, eu vi pessoas ao meu redor sofrendo. Então essas lives, elas vão acontecer aqui pra gente brindar o Janeiro Branco, que é o mês que lembra a gente de colocar a saúde mental em pauta, né, de colocar a saúde mental no radar, é uma forma da gente começar o ano, né, com esse chamado de olhar para isso e não parar em janeiro, né, da gente fazer isso uma conversa constante. Então aqui as conversas elas vão ser menos técnicas e mais um formato de bate-papo e eu vou convidar aqui duas pessoas maravilhosas que eu estou morrendo de saudade para participar comigo e eu já vou apresentar elas para vocês. Para a gente falar sobre saúde mental no trabalho, né? Saúde mental virou finalmente, né, um tema bola da vez, graças a Deus. Viva os profissionais da saúde, viva os profissionais especialistas nessa área, né? Infelizmente chegou talvez tarde ou pegando um mundo em uma epidemia que está difícil da gente tirar as pessoas aí ou esperançar, né, as pessoas, especialmente no contexto do trabalho, mas a gente aqui acredita muito nisso e precisamos dar um passo além nessa conversa agora com a chegada, com a atualização da NR1, né, introduzindo aí na norma os riscos psicossociais. Então a gente está aqui fazendo essa série de lives para justamente falar sobre isso, mas uma linguagem mais informal, mais coloquial, né? A gente vai trazer aqui as nossas experiências e espera que vocês também se conectem com isso, conectem com as nossas conversas, com as nossas dicas e participem aí também para a gente ganhar aí mais repertório, né? E ouvir o que vocês têm para dizer, para contribuir e tudo mais. Muito bem, então a gente começa hoje com a live Trabalhar com Medo Cansa Mais do que Trabalhar Muito. Estou olhando aqui a minha colinha. Se esse é um assunto que você gosta, já aproveita e dá like, aperta aí coraçãozinho, aperta aí aviãozinho, manda isso para todo mundo, engaja aqui com a gente para esse tema, para esse conteúdo e chegando aí as pessoas que
você entende que precisam escutar disso ou se beneficiariam disso de alguma forma, desse assunto de alguma forma. E se você não segue o Instituto, aproveita para já seguir a gente. Vou dar um oizinho aqui para vocês e eu vou chamar então para participar dessa conversa duas pessoas maravilhosas, a Suzana Noves, que já pediu aqui a solicitação para entrar, e eu já vou chamar já, que é consultora de carreira e liderança, que trabalha aí negócios, a desenvolvimento humano profundo, e eu vou chamar também a Márcia Bertolini. Oi, sua linda, tudo bem? Má, mandei um Obrigada, convite aí. Paty. Que Feliz ano alegria. novo! Oi, Má! Bem-vindas vocês, duas lindas de preto, Women in Black, Eu tô de azul marinho. O meu é azul azul marinho. marinho Pronto! também. É, azul marinho. Azul marinho é o novo preto, né? E Com o a New gente nem Black. combinou isso. Exatamente. Maravilhosos. Aí, pessoal, já dando oi para vocês. Acho que tem uma turminha que conhece vocês aí chegando, engajando. É, Estou muito feliz. Obrigada por entrarem aí nessa conversa, por aceitarem estar aqui com a gente e falando de um tema que é tão importante, né? Mas principalmente trazendo esse toque humano que é bastante do jeito que a gente gosta de trabalhar aqui no Instituto, né? Então a gente traz conteúdo, a gente traz referência, mas a gente traz muita humanidade. Então acho que aqui vai dar bom. gente falando com gente. Gente falando com gente. Então, para começar, eu queria que vocês se apresentassem. Su, você que entrou primeiro, começa, faz sua apresentação, depois a Márcia pega aí. Legal, obrigada, Paty. Muito bom estar aqui com vocês. Pessoal, eu sou Suzana Novis, eu tenho 25 anos de experiência, também vim do mundo corporativo, assim como a Paty, trabalhei em muitas empresas grandes, sempre muito na área de negócio, no comercial, no marketing, no planejamento, enfim. E já tem mais ou menos uns 3 anos que eu estou atuando direto com desenvolvimento humano, sou consultora de carreira e de liderança e sempre com um olhar muito atento, né, com todos esses elementos que a gente, ao longo desses mais de 20 anos, vai aprendendo no mundo corporativo, o olhar para a pessoa, o olhar humano, o olhar empático, o olhar cuidadoso, né? Então, importante a gente ter esse tipo de conversa para ver como é que a gente encaixa essa tal dessa humanidade que a gente tem falado tanto, né? Dentro de um ambiente que é um ambiente às vezes duro, que é um ambiente corporativo, né? Então, que bom que a gente está aqui hoje. Prazerzão, pessoal. Muito bom. Olá, boa noite. Um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês sobre esse tema. E aqui somos três pessoas que temos, acho que, esse ponto em comum, né, de ter desenvolvido por muitos anos carreira corporativa. Que, para quem não me conhece, eu sou a Márcia Bertolini, eu sou psicóloga e desde que eu me formei, né, vai fazer 30 anos, quase 30 anos, que eu trabalhava em corporações na área de gestão de pessoas, cheguei em cargos executivos e multinacionais, e também sempre fui reconhecida por esse diferencial de ter um olhar humano, né? E sempre foi uma crença minha, depois segurança psicológica veio explicar um pouquinho com mais propriedade, mas sempre foi uma crença minha que os líderes que conseguem criar um ambiente acolhedor, um ambiente de respeito, um ambiente que realmente tem um olhar genuíno para as pessoas, conseguem a melhor equação, né? De ter uma equipe motivada, uma equipe engajada e o melhor desempenho, o melhor resultado para o negócio. Eu sempre acreditei nisso e acho que quando a gente cruzou os caminhos e passou a estudar esse tema, a gente viu que tem ciência por trás disso também, né? Maravilha. Nossa, é muito importante, né? A gente trabalha em cima de ciência, né? Então, todo o nosso trabalho é fundamentado em algo que, enfim, foi profundamente pesquisado, foi Uhum. validado, tanto academicamente quanto na prática. E isso dá um quentinho, não dá, Su e Márcia, assim, porque. Bom, a Su, pelo que eu escutei, veio então de áreas nervosas. A RH também é, né, Márcia? Assim, também Também.
também vim de RH, mas assim, a Su veio de áreas que foram clientes do RH, né? E tanto a Márcia quanto eu, a gente apoiou a área de marketing, de vendas, mas tem uma dificuldade, né? Tem uma existe uma resistência, né, dessas áreas que são mais analíticas, mais numéricas, ou que precisam tudo, né, dar start muito rápido nas coisas, né, porque o cenário muda, como vendas e marketing, de escutar esse lado, né, esse lado que muitas vezes é invisível, que é humano, que a gente não consegue mensurar, né? Uhum. Então, acho que dá um quentinho, né? Quando a gente vê que, cara, tudo isso é mensurável. É, sei lá, me ocorreu de começar aqui, a gente fez um roteirinho, mas a gente não sabe onde vai dar, né? Queria aproveitar, Su, conta você aí do lado, né? Do seu lado, qual foi esse despertar? E aí a gente vai já amarrando com esse tema, que é o tema do medo, né? E quais são os medos, enfim, É, enfim, conta um pouquinho pra gente isso. É, ao longo dos anos, acho que passando muito pela área de negócio, a gente vai sentindo que é como se a determinadas áreas não permitissem olhar para o outro, né? E esse é um ponto muito interessante, Paty, porque a sensação que eu tive é que eu fui embrutecendo, Ah, sabe? Essa palavrão, palavra meio, enfim, eu fui é. meio que embrutecendo, meio que virando um pouco rocha para eu poder viver no meio daquele ambiente, né? E na verdade as coisas elas não são é, únicas, exclusivas, né? Você não precisa ou ser de humanas ou ser mais racional, o famoso tecnológico que se tinha antigamente, tal. Você pode mesclar e misturar as duas coisas, porque acaba sendo muito duro, acaba sendo muito difícil. E tudo que a gente trabalha, tudo que a gente pede ao longo do nosso ambiente corporativo, junto com o time de negócio, acaba sendo muito necessário que a gente tenha elementos claros, elementos concretos. Uma coisa para mim muito legal, né, quando a gente for estudar segurança psicológica, ou quando a gente vai estudando, tem vários outros elementos, eu estudo também neurociência e tal, que traz um pouco mais de elementos mais concretos para a Uhum. gente poder conversar e mostrar, né, para um grupo de pessoas que não está acostumado a falar sobre pessoas, a gente mostrar o quanto que isso pode ser, sim, pode representar resultado, pode representar uma virada de chave, né? Eu me embruteci muito, tá? Não sei se vocês sentiram isso assim ao longo da carreira de vocês, mas eu ao longo da minha carreira eu tive que fazer alguns alguns momentos, alguns cursos. Eu fiz muitos anos de teatro quando eu era jovem, então, de vez em quando, eu precisava ir para o teatro para, tipo, botar minhas emoções para fora, sabe? Então, são coisas que a gente não se dá conta aí, que a gente precisa ir buscando formas da gente ir Você trabalhando. é da turma que o RH, eu e Márcia, a gente ia atrás de teatro para executivos, pelo amor de Deus, para trazer um pouco da espontaneidade, do brincar, né? Acho que a Márcia também foi Ou mesmo para atrás aprender a disso. fingir, né? Ou mesmo para aprender, fingir, gente, né? Não era uma habilidade no passado a gente usar as máscaras bem usadas, né? Enfim, e trouxe a gente para o lugar onde a gente está hoje tão adoecido, né? Enfim, Má, conta de você também. Bom, esse tema eu acho que me fez refletir várias coisas, né? Primeiro assim, que tipo de medo, e que triste, né? Que é trabalhar com medo. E lembrei também de situações em que eu também senti medo, né? Sobretudo quando eu mudava de posição, a última que foi promovida, aí você fala, nossa, né? Com quem que eu vou lidar? Eu vou ser aceita por esse grupo? Né? Esse é um tipo de medo, eu vou ser aceita por esse grupo? Vou conquistar a credibilidade desse líder? Aquele medo que te acompanha de você errar, né? Fazer perguntas, eu vou fazer perguntas, mas eu vou mostrar daí minha vulnerabilidade de que eu não sei isso, e vão me questionar, ou ela não sabe, mas o que ela está fazendo aqui nesse cargo? Então me fez refletir sobre os medos que eu passei ao longo principalmente nos últimos anos, e também uma sensibilidade de olhar ao redor e tentar identificar pessoas que estavam do meu lado passando por medo, né? Hum,
E medo, e pior, né, Paty? Eu acho que em multinacionais, que eu trabalhei em mais de uma, é muito comum você ter, enfim, líderes, pessoas de diferentes gerações. E, infelizmente, no passado, já foi um modelo positivo, um líder que gerava medo no time. Não, eu tenho que ser durão mesmo, eu tenho que ser autoritário, porque assim o time me respeita. Como se aquilo fosse uma virtude, né? Gerar medo no time fosse uma virtude. Mas é quando você para e pensa, né, quais as reações emocionais que o medo gera no ser humano, não tem espaço para o medo e para o talento, não tem espaço, o medo te deixa tenso o tempo todo e não tem como você mostrar o melhor de você quando você está tenso, quando você está ali preocupado, não tem como ter boa performance num contexto desse. Então, e aí é triste você ver que ainda perduram estilos de liderança que fazem disso uma virtude, algo aplaudido, assim. E por sorte, eu acho que tem um movimento de mudança, né? Porque as pessoas não estão mais suportando esse tipo de coisa. Não estamos nem chegando ainda, né, Paty, na parte de saúde mental, nem isso. É só Não. realmente das novas gerações, a mão de obra hoje, ou o estilo das pessoas de hoje não aceitam mais certos estilos, eles não suportam mais e as empresas começaram a tomar a decisão, e eu vi isso muito na minha carreira, tomar a decisão de terminar o contrato de um líder que entregava muitos resultados, mas o como ele fazia isso, a Uhum. postura dele, a maneira às vezes de massacrar a equipe já não era mais aceita, né? Então, acho que tem um movimento, felizmente é positivo, mas não teve como eu não refletir aí na minha trajetória e ver e lembrar de várias situações em que o medo estava presente. Nossa, lindos depoimentos, obrigada, viu? Nossa, tá me fazendo aqui pensar em tanta coisa, sabe? Então, me ocorreu assim trazer, nem estava no plano, mas assim trazer essa nova pesquisa da Gallup, né, que saiu em 2025 e que pela primeira vez na história dessas pesquisas com os trabalhadores, o que os trabalhadores desejam encontrar dentro da empresa é, né, com o líder, né? E aí já tem aqui uma pergunta no chat sobre líder, também a gente vai responder. É que o líder dê esperança, né? Dê esperança de que a coisa vai melhorar, de que a coisa vai mudar, de que a gente vai conseguir fazer, de que a gente vai passar pelas turbulências, de que mas a qualidade, né, assim, do esperançar, e acho que é por isso que eu falei, né, sei lá, transformei isso num verbo, né, de esperançar, então é onde a gente está se agarrando nesse momento, né, de tantas mudanças. E aí, quando você tem, né, esperança como a primeira necessidade das pessoas, né, que buscam isso em liderança, isso é muito simbólico, né? Isso é muito profundo, né? Se a gente não tiver esperança, se a gente não se agarrar nisso, o- do que serve aquilo que a gente está fazendo ou as O que turbulências que a serão gente está nossos passando? dias? O que serão nossos dias? Mas aí, escutando a Su, eu pensei assim, cara, voltando lá atrás, né? E aqui é uma conversa de medos, e a gente vai falar dos medos que a gente viveu e dos medos que a gente vê outras pessoas vivendo, mas talvez o maior medo seja o encontro com você mesma, né? E talvez essa resistência dessas áreas mais tecnológicas, né? Ou mais analíticas, mais racionais, o que for, na caixinha que a gente quiser colocar é, tem essa resistência por justamente ter que enfrentar a si mesmo quando a gente olha para pessoas. Não sei, me ocorreu. Joguei a bola para vocês. Tá muda, Su? Não, isso, Voltou agora? voltou. Então tá. Acho que entra um elemento assim muito interessante, né, de aonde que a gente navega,
Eu me distraí. Eu falando com vocês, olhando o microfone, o que que você perguntou, Paty? Olha só como Sim, é que do a gente. medo, né? Que essa resistência em trazer a conversa de humano, né? De ser humano e tudo isso que implica aí cair numa condição de tratar saúde mental como estratégia, se não perpassa pelo medo número um, primário, que é de olhar para dentro, assim, né? De ter que se enfrentar nas sombras também. Existe um elemento que eu acho que acontece com todo mundo, que não é especificamente só para uma área mais pragmática, mais técnica ou mais de negociação, né? Que é o fato de que eu acho que a gente não aprende desde o início a se conhecer. Então, tem um elemento de autoconhecimento aí que nós, enquanto seres humanos, somos muito fracos, né? Eu, particularmente, sinto muita falta de que esse assunto poderia ser explorado desde a escola, poderia ser explorado, né, desde sempre. Mas não tem. E aí, no final das contas, você acaba espelhando. E nesse espelhamento, quando eu comentei que eu embruteci muito, é porque eu passei por muitos líderes que agiam de forma extremamente dura. Não sei se vocês viveram isso, mas eu cheguei a passar por líder em que existia um certo orgulho se ele saía da reunião com alguém meio com carinha de choro, sabe? Uhum, Isso é uma coisa assim absurda, lamentável nos dias de hoje. Graças a Deus essa história tem 20 anos, mas assim, é, acontece esses elementos de você achar que só assim você ganha respeito do outro. E para quem está em início de carreira, a pessoa aprende a ser aquilo natural. Você passa por aquele medo, você fica gelado, você fica nervoso, você pode desencadear em outras coisas aí relacionadas à questão da sua saúde mental. Mas se você sobrevive, e muitos sobrevivem, claro que nós somos assim, né? A gente precisa buscar resiliências. Se você sobrevive, você acredita que aquilo é o normal, que é o natural, e uhum. você replica, gente. O famoso espelhamento é isso. A gente faz o que os nossos pais fizeram, a gente faz o que os nossos líderes fazem, né? E são elementos que, se a gente começa a trabalhar esse autoconhecimento, a gente já começa a ver e falar assim, mas eu não sou assim. Eu não quero ser assim. Aí eu vou tomar outras decisões de vida, de carreira, de movimentos, né? Mas é muito duro. Na verdade, a gente vai o tempo todo se vestindo de novas armaduras, né? E eu fiz isso muitas vezes ao longo da carreira, para poder sobreviver esses mais de 20 anos, foi muito necessário. Foi muito necessário. Má também? Eu não lembro de situações de muito no passado de eu ter vivido isso. E se eu vivi, Paty, com certeza eu devo ter tido uma sorte de ter líderes que me apoiaram, ou que me protegeram, mas eu não consigo lembrar, assim como a Su falou de 20 anos atrás, situações em que eu senti isso, mas eu senti isso mais recentemente, né? E eu acho que com um pouco mais de maturidade, esse autoconhecimento de perceber e de reconhecer que aquilo estava me incomodando, e de, felizmente, não ter vergonha de mostrar essa vulnerabilidade. Acho que isso é um ponto. Pedir ajuda para o time. E, em terceiro lugar, buscar ajuda no sentido de me fortalecer. Eu não quis, eu jamais, assim, para mim, acho que isso vem com a maturidade também, eu tinha em mim que eu não ia mudar a minha essência para me Uhum, adaptar uhum, ou para me moldar a um ambiente que talvez eu não concordasse, mas que eu ia ter que me fortalecer para passar por aquilo e me manter ali firme nos meus propósitos e conseguir conquistar meu espaço. Então, busque ajuda com mentoria, com terapia. Eu acho que foi esse o caminho que eu fiz. Então, mas tudo isso é importante, autoconhecimento e essa humildade de buscar ajuda. Se você consegue ter essa ajuda com o seu próprio líder, excelente, né? Agora, se o seu medo está relacionado justamente com o seu líder, né? E você não tem essa liberdade de falar a respeito dessas suas inseguranças, dos seus receios com ele, com ela, buscar alguém que você tenha como referência ali na empresa, que já conhece um pouco do contexto, ou mesmo fora, né? Acho que buscar um mentor, uma mentora, ou mesmo uma terapia para você se fortalecer e conseguir surfar num ambiente que muitas vezes você não controla
todas as variáveis. E pode ser que seja uma coisa interna, né? O autoconhecimento vai trazer isso. Da onde está vindo Uhum. esse receio? Qual que é o meu gatilho, né? Por que que eu não estou conseguindo? Porque o ambiente a gente não vai controlar, né, Paty? Mas a forma como a gente reage a ele é onde a gente tem que ter esse domínio. Então foi um pouco nessa direção que aí Márcia, foram os instrumentos e recursos que eu procurei usar. E acho que é bonito assim, tô escutando vocês duas, assim, como tem um tempo, né? Então, quando a Su traz 20 anos atrás, você traz hoje, a gente tá passando por um tempo de maturidade numa história de quem tem mais de 20 anos de história dentro de Sim, empresa, de carreira e tudo mais. O estalo lá atrás de que a gente não é emocionalmente alfabetizado, né? Então, assim, verdade. então quando a Su traz, cara, isso está dentro das escolas, né? Porque aí a gente Uhum. vai se tornando pessoas que vão trabalhar com outras pessoas sem conseguir acessar os nossos recursos internos, sem, né, conseguir, de alguma forma, é, enfim, gerenciar a si mesmo, né, para poder gerenciar o outro. Acho que é essa função também, quando a gente vira líder e tal. E a Márcia já traz, olha, eu não sei, não lembro lá de trás, mas agora com mais maturidade e consciência, tenho autoconhecimento e tenho o recurso de pedir ajuda. E tenho o recurso de buscar fora de mim, quando dentro de mim, às vezes, também já esgotou as possibilidades, né? Com terapia, com mentoria, com o time. Então, acho que aqui já estão saindo dicas muito preciosas, assim, né? De como que a gente pode fazer isso como membro de time, como parte das relações, mas também como líder, né? E aí, assim, eu lembro da vulnerabilidade, né, que você falou. Sim, Eu lembro quando eu trabalhei numa empresa extremamente técnica, vou até falar aqui, porque para mim tanto faz. Quando eu trabalhei na Latam Airlines, eu entrei para gerenciar a parte de cultura e carreira, né, desenvolvimento humano, carreira, etc. E em algum momento ali me foi oferecido também a área de treinamento, mas a treinamento numa empresa de aviação é treinamento ultra técnico. técnico, Uhum. tipo regulado, ANAC. E eu falei assim pro meu chefe na época, não, não quero, não sei fazer isso, não quero. Pelo amor de Deus, me dá gente, me dá avião, sabe? E aí, né, papai conversou. E a primeira reunião que eu tive, né, com o gerente dessa área que ia se reportar para mim, a área de treinamento, eu tava tão tensa, tão tensa, tão tensa que eu chorei. E eu falei para ele, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Eu tô muito preocupada. Eu não sei se eu vou saber liderar vocês, porque eu não tenho a menor noção do que você. Não tenho. Tipo assim. E aí eu lembro que ele pegou a minha mão, a vulnerabilidade, né? Ele pegou a minha mão e falou assim: Mas eu sei. Eu tô aqui há mais de 20 anos. Nesse segmento, eu sei. Eu não sei fazer o que você faz. Então a gente. Isso foi assim. O que precisava para a gente ter uma coesão absurda, sabe, de trabalho, Uhum. etc., e confiança, tal. Então eu queria escutar um pouquinho de vocês, assim, quais foram os momentos, sabe, em que vocês viveram um medo real, assim, sabe, o medo de não dar conta, o medo de errar, o medo de não se sair bem, o medo de não ser boa o suficiente, o medo de não dar conta do trabalho novo, o medo de empreender, o medo, sabe, o que que é, sei lá, se vocês obviamente se sentirem confortáveis, né, em contar alguma história assim. Quer começar, Su? Eu, eu fiquei bem, assim, me deu uma carinhada essa sua história, Paty, porque assim, é tão importante a gente ver esse movimento de você ser acolhida e você ser, cara, senta aqui, vamos lá. Você tem outros elementos, você tem outras competências, você tem outras habilidades. Eu não posso dizer a mesma coisa. A minha história é uma história de que só na minha história mais recente eu tive esse movimento.
né? Não sei se tem a ver exatamente pelo fato de que só na minha história mais recente que eu comecei a mergulhar para o mundo de people, né? Nos meus últimos anos de mundo corporativo, eu fui para a área de treinamento em marketing, mas eu fui, e aí ali dentro eu comecei a me relacionar e no final eu já estava com uma liderança, né? Uma diretoria respondendo para uma diretoria de RH, então assim eu já estava com outro grupo de pessoas, então eu não sei se isso também tem a ver. Se eu pudesse dizer, na minha parca experiência, né, que estou falando especificamente de mim, eu diria que existe um olhar e uma compreensão muito diferente dentro de uma diretoria de RH versus uma diretoria da área de negócio. É muito diferente a relação humana que a gente tem entre essas diferentes tipos de diretoria. Então, nos meus anos mais recentes, eu tive esse acolhimento. Antes disso, eu tive muita dor, eu tive muito medo, muito medo. Tive medos enquanto jovem, enquanto garota, medo de perder emprego, Uhum. medo de, né, o que que vai acontecer. Trabalhei em empresa em que passou por reestruturação e aí vou sair na reestruturação, não vou, o que que vai acontecer? Tive medos também de liderança que assumi, tive medos de pessoas ou de pares ou de líderes indiretos, né, que tentavam construir uma narrativa em cima de algo que eu nunca tinha feito, né? E que isso acontece, infelizmente, a gente sabe que no ambiente corporativo você tem esse tipo de coisa. Então, já vivenciei situações. Teria muita história para contar aqui. Isso a gente depois pode combinar uma outra vez. Infelizmente, já vivenciei assédio moral, já vivenciei, né, histórias difíceis, né? Então, já vivenciei muitas histórias de medo. Como que eu lido com esses medos? Bom, uma dica foi a que eu contei, que foi a história do teatro, foi onde eu fui botar minhas emoções para fora, né? É, outros elementos que são todos elementos externos. Eu sempre trabalhei com elementos Hum, externos para me ajudar. hum. Terapia também, não só o teatro, mas também amizades e sair, e família e etc. Foi onde eu lidei com isso. Foram pouquíssimas as vezes que eu encontrei acolhimento no ambiente de trabalho, né? E isso hoje faz com que eu tenha um olhar, e quando eu me tornei líder, faz com que eu começasse a ter um olhar diferente do quanto que eu preciso estar atenta, né, para o que a outra pessoa está vivendo. E do quanto que esses elementos quantitativos são importantes. Se eu chegar com uma narrativa, eu hoje consigo chegar com uma narrativa e explicar o que que acontece quando as nossas emoções, né? Como é que as nossas amígdalas ficam por conta das nossas emoções, como é que a gente reage para o medo, como é que a gente, né, se coloca. Então, a gente passa a ter mais ferramenta para poder lidar com esse tipo de situação e poder ajudar os líderes a lidarem com esse tipo de situação. Mas a maior parte das pessoas não tem. Não Não tem. tem. Não É. tem. Ô, Má, e você, como executiva de RH durante muitos anos aí, viveu e deve ter visto muita gente. Então, o que que o medo faz com o nosso comportamento? Quais são os Uhum. comportamentos que a gente passa a observar nas pessoas que indicam que não tá ok? Sim, a gente vê, bom, sentir na pele, né? E aqui, Suzana, primeiro, sinta-se abraçada aí por tudo que você passou. Que pena que não teve tanto acolhimento no seu ambiente de trabalho, mas que bom que hoje você conversa sobre isso e sabe que está lá no passado e hoje você é uma outra pessoa e Uhum, agora está na área de humana, né? E se tornou alguém com essa sensibilidade de acolher outros, né? Porque realmente é um sofrimento, né? É, é você viver tenso o tempo todo, né? E aí, voltando ao título do nosso bate-papo, trabalhar com medo cansa muito mais do que trabalhar muito, né? No final, um tempo atrás, eu estava conversando com uma amiga que falou, tá envolvida, né, num projeto de implementação de um RP, né, que é um sistema de informação na empresa dela, e muitas reuniões de negociação para fechar aquele projeto, tudo mais, essas especificações técnicas. Quem já passou por isso sabe como é um desgaste quando você tem um projeto desse, você trabalha horas, horas, fim de semana e testes. E ela falou, eu estou exausta, eu preciso de férias. Eu falei, mas o seu cansaço
você vai tirar férias, você vai dormir e vai passar. Porque ele é um cansaço físico, mas você tem a parte meio que a satisfação de saber que os seus skills, as suas habilidades estão sendo usadas num projeto que vai ter um legado importante para o seu trabalho. A empresa confiou em você fazer isso, né? O medo é o oposto disso, né? Você está o tempo todo tenso, o tempo todo inseguro, com aquela tensão, a Suzana falou, né? A amígdala do nosso cérebro trabalhando, nos enviando constantemente uma chuva de adrenalina e cortisol, que ativam os instintos mais primitivos nossos, que é aquela tensão Da alerta. de alerta, de fuga ou luta. Você está o tempo todo alerta e você não descansa, então você dorme, você tem insônia, você tem pesadelo, e no dia seguinte tudo igual, né? E às vezes tarefas simples que você tem, você precisa de muito esforço para conseguir uma concentração, porque como o seu cérebro está ali preocupado com aquela ameaça, Uhum. né? Com aquele alerta de luta ou fuga, porque esses os sintomas que a gente tem no nosso corpo, não sobra energia criativa. Nosso neocórtex lá na pré-frontal, que é responsável pela raciocínio lógico, pela criatividade, não chega Sequestrado. lá, ele é sequestrado, exatamente, né? O medo sequestra a nossa alma, sequestra o nosso Uhum. talento, porque você está ali em estado de alerta, em estado de tensão, autocensura, medo do que vão pensar de você, você não consegue confiar nas pessoas, não consegue colaborar. E isso é um alerta constante, né? Então você não relaxa mesmo no momento que você tem. Às vezes você pode até trabalhar 5 horas, 6 horas por dia, mas você volta para casa e aquele medo ele segue ali. E aí todo aquele esforço que você coloca numa atividade, num trabalho, você vai lá, sei lá, apresentar, vamos dizer que seu medo é de errar, ou medo do seu líder, do seu cliente, para quem você vai entregar aquele trabalho, você também não consegue dar o seu melhor ali, né? Você Uhum. vai gaguejar, provavelmente, você vai titubear, ele vai te fazer uma pergunta e talvez você não saiba responder, e você sai daquela reunião com um sentimento péssimo, falou assim, que é um círculo vicioso, né? Que reforça o seu medo, porque você falou É. assim, minha performance foi péssima, eu não dei o meu melhor, o que ele vai achar de mim? A reunião foi péssima, e você não tem a tranquilidade de nem conversar sobre a reunião, porque você está tão fragilizado e tão tenso com aquilo, que é mais fácil realmente você ir virando uma conchinha, guardar aquilo para dentro, e aquilo vai somatizar, né, Paty? Algum momento isso estoura e pode, Dá uma sem série de dúvida, outros de é. problemas, de doenças Mas mesmo, é né? isso, você fica com a sensibilidade à flor da pele, às vezes você vai super reagir numa outra reunião, porque você está sensível, não por conta do conteúdo daquela reunião, mas é porque você já está naquele estado de alerta E aí o constante. sono não o sono ele não é reparador nesse Não é caso, reparador, né? não é reparador. Ontem você E falou do Miozan, é, ele foi meu companheiro. eu vi que perigo, gente, que perigo. Aí é aquela coisa que a Ele é um gente vai relaxante normalizando. muscular, mas assim, a É, mente, um despertar que eu tivesse no meio da noite, a mente já já estava começa a te funcionando. levar para aquela situação que você está com receio. Então é um círculo vicioso, é uma conta que não fecha, né? Então, se tem algum líder ainda hoje que acha que deixar, que a colega falou, né? Na reunião, todo mundo com uma carinha de choro, acha que isso é um bom componente, a conta não fecha, porque você, com medo, você multiplica o esforço e só diminui a performance. E É. ainda tem o risco de adoecer as pessoas, Não fecha não nunca, rola, mas que não fecha a nunca. gente chegou nesse estado, né? É porque é isso, né? Vai consumindo os recursos psíquicos e consumindo os recursos nossos fisiológicos para garantir a sobrevivência naquele ambiente que é ameaçador. Então, nossa memória, nossa capacidade analítica, nossa capacidade de tomar a Criativa. decisão, Uhum. putz, criativa, porque se a gente está tenso, né? Onde que a gente vai conseguir buscar referências, voar, buscar capacidade de abrir espaço interno para escutar outras pessoas, para escutar o que pode ajudar, enfim, Trazer consumir os nossos ideias. Não, recursos, né? É exato, vai tudo fisiológico. embora. Vai tudo embora.
Agora, eu queria, nossa, me arrepia porque me traz tantas memórias, gente, tantas memórias de gente né, que a gente acompanha e que, assim, ao longo de um período de tempo, a pessoa vai, né, vai intencionando, vai encolhendo, vai virando uma pessoa estranha, né? E às vezes ela não se percebe, né? Assim, ou quando aconteceu comigo, imagino que com vocês também, né? Que obviamente eu não percebi, né? Quando eu ia ter o burnout, quando eu ia ter o pico de ansiedade, né? Mas quando a gente conhece bem a pessoa, tem sempre um anjo, né? Que fala, ou desejo, né? Que tenha, né? E fala, Su, tem alguma coisa errada com você, né? Agora, a gente também é causador desse ambiente que pode ser ameaçador, né? Sim, sim, a gente pode Então, ser. a gente pode ser, porque a gente está aqui falando das outras pessoas, do impacto que as outras pessoas e que o ambiente externo causa na gente. E eu costumo falar, né, que tem assim, tem o leão do lado de fora, tem o tigre, tem a selva do lado de fora, mas às vezes a gente é a selva. Às vezes a pessoa que está ali, né, com ansiedade, ou com uma insegurança, ou com desejo de se expressar, não está encontrando um caminho, porque a gente também não está facilitando, né? Ou modelando, ou facilitando, ou encorajando, né? O verbo que for, que seja de tipo empatia, empático, já estive nesse lugar, vem falar. Vamos falar sobre isso? Eu me lembrei, Paty, quando eu estava preparando aqui a live, justamente desse outro lado, né? Por mais que eu abomino ambientes que geram medo, eu lembrei de uma situação em que uma colaboradora da minha equipe demonstrou medo comigo, numa reunião comigo, né? Então, só dando um contexto rápido, né? Eu tinha uma equipe de mais de 30 pessoas e pessoas que estavam em diferentes estados, e eu tinha uma reunião mensal que vinha todo mundo, era uma reunião coletiva em que a gente passava os principais indicadores, como a gente estava no plano de trabalho, dava visibilidade no que todo mundo estava trabalhando. E aí eu tive a ideia, né? Quem sempre organizava essa reunião era uma coordenadora minha, é sempre a mesma pessoa todo mês. Eu tive a ideia de fazer uma rotação de liderança da reunião, de anfitrião da reunião, e dar essa oportunidade para os analistas, para que eles pudessem praticar essa, como uma forma de desenvolvimento deles, de praticar a facilitação de uma reunião, que era uma reunião com muitas pessoas, virtual. E aí caiu um mês com uma analista, que era uma analista júnior, só que assim, ela até ontem, até um pouco tempo atrás, era uma estagiária que falava com o analista reportava para o especialista, para os gerentes, então, e para mim. Então, ela olhava para mim, né? Eu era diretora da área e ela tinha que apresentar a reunião e ela estava se cobrando para que a reunião fosse perfeita. E ela ficava em outra cidade, em outro estado, então ela não tinha convivência diária, não sabia como eu era, né? Se eu era séria, se eu era brincalhona, se eu era brava. E aí começou que ela marcou para me mostrar como é que estavam os slides num horário e eu fui declinar e fui colocar um outro horário e eu só declinei. E depois eu chamei ela, falou, Ana, marca 5:30. Aí ela marcou 5:30. A reunião era no outro dia de manhã. E ela entrou na reunião já se desculpando. Me desculpa, a sua agenda é muito cheia e eu marquei num horário que você não podia. Eu falei, não, eu que me desculpo, eu que peço desculpa porque eu estava numa outra reunião e não pude atender a sua. E ela gaguejava, eu percebia que ela estava muito nervosa. E aí eu falei assim, para tudo. Vamos falar, eu queria te falar uma coisa. Você está me ajudando. Amanhã a gente tem essa reunião e você aceitou o desafio de organizar essa reunião para mim. Então, eu quero começar te agradecendo. E aí ela estava nervosa, porque tinha determinados slides de um indicador que não estava pronto, e ela falou assim: eu tentei chamar a coordenadora várias vezes no dia de hoje, e ela não me respondeu, e ela não entregou slides no tempo, mesmo eu falando que eu tinha reunião com você para validar. Eu falei, tá tudo bem, a coordenadora que você falou, cuida da área de segurança do trabalho, ela está investigando um acidente. Ela falou comigo que ela vai entregar mais tarde. Então, isso não é responsabilidade sua.
E aí eu fui procurando acalmá-la, Paty, sabe? E aí eu fiz questão E aí eu falei assim para ela: você já participou dessa minha reunião nos meses passados? Ela falou: participei. Eu falei: se a reunião fosse sua, o que você faria de diferente? As dicas, vai anotando, pessoal. Pega a caneta, pega lápis, pega papel, vai anotando. Falei: pensa amanhã, oportunidade que a reunião fosse sua. Eu vou participar, eu tenho meu espaço de fala, mas se a reunião fosse sua, o que você faria de diferença? Qual a dica que você me dá para fazer essa reunião melhor, relevante para toda a equipe? Eu acho que no final você poderia perguntar sugestões para o time. Ela falou: eu acho que a reunião está ótima, mas eu acho que no final você pode perguntar. Eu falei: você sabe fazer uma pesquisa no Forms, Ela falou: sei. Eu falei: então me faz esse favor. Então eu comecei a acalmá-la, envolvê-la de uma forma que ela sentisse que ela tinha um papel importante ali e Sim. que eu não era mais importante que ela. Ela Ah, tinha o protagonismo. E aí eu falei: queria que você entendesse que essa reunião é para você treinar uma habilidade de organizar uma reunião, de facilitar. Você está confortável com isso? Você precisa de alguma ajuda minha? ah. E aí ela foi se acalmando, Paty, mas eu lembrei Do lado de de- cá, né? Do lado de do lá, lado né? de cá, porque por mais que eu abomine o medo, eu me senti naquele momento sendo a causadora dele, A né? E eu causadora da não queria que no dia seguinte a menina entrasse na reunião ainda com esse tensa, medo, né? tensa, não, porque tinha que ser algo divertido, algo leve, né? E é E isso. foi isso. Olha, Ai, a Má ficou falando lindo. aqui, eu fiquei pensando aqui em algumas coisas, e o que eu lembrei é que eu entrei em vários estereótipos, assim, e se a gente parar para lembrar, assim, sabe, uns jargões que se vou usar sempre no passado, tá, gente? Porque a gente sempre tem expectativa que não esteja mais acontecendo agora. Alguns jargões que se usavam muito no passado. Olha, não me traga problemas, só me Sim. traga soluções. Ai, gente, quem foi formado assim? Levanta a mão, bota aí. Falei muito isso. Falava rindo, sabe Ah, aquele método de você achar que você quebra o clima na risadinha? Não, ó, não quero saber, não me traga problemas, só me traga soluções. Você acha que você traz leveza quando você vai falando, brincando, quando você vai falando, né? E esses e outros elementos já me causou algumas situações, né? Eu lembro bem uma situação que no meio daquela confusão, aquele estresse, projeto para entregar, muita coisa acontecendo, o time no estresse até o último fio de cabelo, eu também, e naquela confusão do tipo, como é que a gente vai gerir aquilo ali? E, cara, tô afim de resolver, não tô afim de perder muito tempo aqui com as questões. E eu estava com uma analista minha já há muito tempo me sinalizando que, tipo assim, não estava dando, assim, ela já estava já, coitada, no talo, aquele processo de que, tipo assim, ó, você quer crescer? Crescer é isso aí, vai fazer milhões de horas extras, vai ralar, vai não sei o quê. Era esse o padrão, né, em que o ambiente vivia e eu acabava indo também muito nessa linha. Eu me lembro de uma situação que ela veio falar comigo muito nervosa, muito nervosa. Tava num pico, assim, de estresse muito grande. Graças a Deus ela não chegou num burnout, mas estava num pico muito grande de estresse. Eu me lembro até como se fosse hoje, que inclusive tinha uma coisa até de corporal, sabe? Ela falando comigo, sentada e eu em pé, assim, falando com ela. Ah, tá bom. hum, Não, mas você está dizendo isso tudo, mas e aí? Qual que é a sua sugestão? Qual que é a solução? Né? O quanto que esses elementos não levavam a gente para nada. Até que teve uma hora que ela veio e ela me quebrou. Essa é a melhor coisa, assim, quando a gente se dá conta que, na verdade, essa relação ela é de mão dupla. Claro que o líder tem um papel importantíssimo, mas nós temos que também, enquanto profissionais, né, de fato de você estar atuando em qualquer papel que você esteja, você também precisa questionar. uhum. E ela veio ali e me questionou. Ela, não, pera lá, mas isso aqui não tá legal. Peraí, vamos conversar. Vamos discutir essa possibilidade, vamos discutir aquela possibilidade. E ela ali na tensão, quase chorando, mas me trazendo de forma muito lúcida.
E aí, engraçado, porque me deu um estalo, eu respirei e aí eu fui me desmontando. Aí eu respirei, Você lembra o que que ela te sentei. falou, Su? Cara, eu não lembro exatamente não, Foi uma Paty, mas pergunta, foi. eu me lembro que foram elementos que ela foi trazendo, mas eu acho que muito que me quebrou também foi a emoção dela. Porque É. ela tava além do estresse, ela estava emocionada. E aí, na hora que eu vi aquela emoção, eu falei, gente, não tá legal isso aqui, tem alguma coisa. E aí eu fui me desmontando. Coisas simples, do tipo, primeiro, eu estava em pé, eu fui sentando, puxei a cadeira, sentei do Ah, lado dela, baixei o tom de voz. Porque na adrenalina, ela tava com uma conversa acelerada e tom de voz alto e eu também. Aí eu fui baixando, aí eu fui conversando, passei a escutar mais. Porque eu não estava escutando. Aquela coisa de só me traga soluções, não me traga problemas. Cadê a escuta? Nenhuma. Eu, pera lá, então vamos lá, então vamos sentar. Então me conta. Me diz o que que tá havendo. E aí a gente foi desacelerando Uhum. que e lindo. mudando o E se ritmo entrando daquela numa conversa. frequência nova, né? Que lindo. Totalmente, totalmente. E isso mudou completamente a minha visão e a minha relação. E dali a gente conseguiu sair com algumas soluções. Ela veio com soluções maravilhosas. No final das contas, ela me trouxe soluções, gente. Isso é que é doído, né? Porque eu dizia para ela Não, trouxe mas soluções. rolou um processo criativo aí, Sim. né? Que Rolou. talvez não rolasse se ela tivesse absolutamente tomada pela atenção, né? Eu diria que muito assim, tipo, paramos para respirar nós Sim. duas. E aí surgiram as ideias, né? Foi muito legal, muito legal. Que incrível, que incrível. Gente, não, só muito amor e agradecer de vocês trazerem, né, essas situações tão pessoais quando a gente está falando de agente causador, né? A gente também causador. É tão importante, né, a gente ter sempre essa perspectiva no nosso radar, né? Porque a gente está sempre reclamando do outro, sempre reclamando do outro. E eu sou o outro, né? Eu sou a outra também, para tantas e tantas pessoas em tantos momentos. E nem sempre a gente está bem, né? E essa coisa do respirar é da gente não se descontrolar, não só para o outro, assim, mas para a gente não se perder da gente, né? E aí quando a gente né, não vai se descontrolar, né? Inteligência emocional, né? Para você se descontrolar. Não, tipo, é para a gente não se perder da gente, né? E aí a gente vai retomando nessa frequência e vai oxigenando tudo de novo. Eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, né? E a ansiedade tem esse aspecto de imaginar, tudo é imaginação na ansiedade. Sim. É uma preocupação constante, né? E é tudo imaginação onde É. tá, não tá, porque Onde não tá, né? existe, né? Não existe. Então eu tô criando na minha cabeça essa situação. Então, né, esse centramento e tudo mais. É, espero que vocês que estão escutando aí estejam recebendo boas dicas, né, tendo bons insights em relação também à sua responsabilidade nessa construção, né, das relações aí por onde vocês caminham e trabalham, né, e interagem com outras pessoas. É sempre muito curta essa live, mas assim, a gente tem esses minutinhos finais e eu gostaria assim que vocês dessem é, acho que dicas práticas vocês deram muitas, mas assim, algum podcast, livro, alguma ideia muito simples que ela é assim, né, turning point, ela é viradora de chave mesmo, algum filme, alguma leitura, sabe, o que vocês quiserem dar relacionando a esse tema, né, do medo, assim, enfim. Bom, nossa Bíblia, né? Olha o título. Gente, assim, ontem, hoje e para sempre, né? Ontem, hoje e para sempre. Coloca aí, ó, para todo mundo ver a organização sem medo. Não, não tem o que dizer. Eu acho que o que o bárbaro desse livro, a gente fala muito da liderança, é tirar essa fantasia de que vai existir uma empresa perfeita, uma empresa que tenha segurança psicológica para todos. Uma empresa que tem segurança psicológica é formada de pequenos times
que tem um ambiente saudável, né? E eu acho que o bárbaro da teoria é que qualquer pessoa pode ajudar a modelar esse ambiente, né? Então, sejamos nós, primeiro, humildes para reconhecer os nossos próprios medos, humildes para reconhecer que também podemos ser os causadores desse medo. E então, uma vez isso, buscando o nosso autoconhecimento, buscando ajuda, ser esse agente que vai transformar no nosso âmbito aqui de influência com as pessoas que a gente se relaciona, um ambiente mais acolhedor, seja por escuta, seja pela vulnerabilidade de aceitar que a gente também é humano, que a gente também erra, e se a gente, dentro do nosso espaço, consegue trazer e transformar esse ambiente para que ele seja mais humano, a gente está combatendo esse medo, né? E não dá para contracenar o medo e o talento, né? O medo tem que sair de cena para que o talento das pessoas tomem o palco. E eu acho que a gente tem um papel sempre importante nisso tudo. Maravilhoso. Então, fica aí a super dica, Organização Sem Medo, que é o livro da doutora Amy Edmondson, que é uma engenheira, para quem não conhece ela, para quem está querendo se aprofundar no tema. E eu estou maravilhada com esse encontro da psicologia com a engenharia num nível, gente, num nível, né, que, enfim, ela trouxe a racionalidade aí, né, concretizou aquilo que talvez os profissionais de relações humanas não Não tenham foram capazes, conseguido, não é. foram Uhum. capazes de, de concretizar, né? Então, segurança psicológica é um assunto estudado por uma engenheira, tá? Só, mas não vou tomar tempo, É, somos todos discípulos de doutora Amy, né? Então, acho que todos. tem uma coisa aqui muito forte da gente querer e gostar de falar dela, porque eu acho que, de fato, traz elementos concretos, né? Eu não vou trazer aqui referências, porque eu sou péssima para, na hora, lembrar aqui de imediato, mas eu vou trazer um ponto muito importante, que eu acho que todos nós precisamos sempre estar atentos enquanto líderes, e líderes e não líderes também, acho que todo mundo. Fiquem atentos ao silêncio. O silêncio muitas vezes fala muito mais do que alguém que fala demais, né? É, a gente construir, né, ter momentos de discussão e de desenvolvimento com um time em que só uma pessoa fala, ou só o líder, ou só uma pessoa do time fala e os outros não falam, acenda um sinal de alerta, presta atenção, vai conversar com as pessoas, vai tentar descobrir e entender o que é que está acontecendo. A Márcia falou muito bem quando ela falou como é que a gente reage ao medo, né? Tem um elemento também que traz a reação do medo que se chama o congelamento. E o congelamento tem a ver com o silêncio. É a Uhum. gente não conseguir falar, não conseguir se expressar, Boa. não conseguir botar para fora. Então fiquem atentos a isso. Ele pode trazer mais respostas para você do que você imagina. É Uau, isso. lindo. E esse silêncio que é o silêncio estratégico da sobrevivência, né? Não é o silêncio do respirar, de pensar, de pausar, de Isso. ponderar, de sustentar um desconforto. É o silêncio de cara, deixa eu calar a boca aqui, né, para me preservar, né? Então, perfeito. E eu queria dar uma dica que é uma série. Eu sou louca por séries, louca por séries. Inclusive, a semana que vem a gente vai fazer um post sobre séries. Mas já vi que colocaram aqui Ted Lasso, tipo, I love Ted Lasso. Né, tá chegando a quarta temporada aí, tô super ansiosa, animada, ó, ansiosa já de novo, animada para ver. Mas eu queria propor um oposto, né? Um que começa assim no caos, e aí conforme a série vai caminhando, eles vão se autorregulando, vão encontrando um jeito de trabalhar sem medo. E a própria série chama O Urso, né? The Bear. Então é assim que já simboliza aquela coisa que é gigante, que é feroz, né? Que é o caos, que é assustadora. Então chama o urso. É, e a gente acaba ficando meio assim, sabe, esperançosos deles encontrarem uma forma melhor de funcionar, pelo amor de Deus. Então fica aí, né, as dicas para vocês. Su, muito obrigada. Pessoal que está aqui, Ai, Paty, né? eu quero só agradecer aqui as meninas
fazendo comentários. Obrigada, Nath, Adri, são pessoas que trabalharam comigo, estão aqui, Muito fofas. querida você é para elas, né, Má? Vários elogios aqui, coisa E elas linda. são queridas para mim, elas sabem também. Muito Apreciação, bom. maravilhoso. É, muito bem. Pessoal que está aqui, amanhã tem mais live. Amanhã é a terceira live. Deixa eu pegar aqui a cola. Amanhã é a terceira live, fechando aí o Janeiro Branco. Às vezes não é o trabalho que precisa mudar, é a conversa. Então amanhã a gente vai falar sobre isso no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário, aqui às 7 da noite no perfil do Instituto. E fica de olho que a semana que vem a gente vai lançar aí um conteúdo muito legal sobre MR1, saúde mental no trabalho e segurança psicológica. A gente vai separar, né, o joio do trigo, depois a gente vai amarrar tudo isso para você que quer se aprofundar mais no tema. Tá bom? Su, delícia. Obrigada, obrigada, foi uma Obrigada delícia. imenso. Um Obrigada, beijo. meninas. Obrigada. Tchau, Obrigada. pessoal. Obrigada. Beijos. Tchau.